Oiê, vamos falar de verbo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, continuando a nossa história sobre aqui a gente está falando sobre verbos, a gente vai falar das últimas duas flexões que a gente não falou na última aula. Então, na última aula, a gente falou sobre as flexões de número, pessoa e voz. E hoje a gente vai falar das flexões de modo e tempo. Na língua portuguesa, nós vamos ter três tipos de modos para os verbos. O que o modo faz é nada mais nada menos dizer de como a ação ela é feita perante a oração. O modo indicativo, como o próprio nome já vai dizer, vai indicar uma ação que ela tem como certeza ou com uma segurança do que ela ocorre. Vamos perceber nessa frase aqui para a gente poder perceber. Então, muitos homens enfrentaram os mesmos problemas morais e espirituais que você enfrenta agora. Então percebe que a gente tem um exemplo aqui do enfrentaram e do enfrenta, com ações que têm com uma atitude objetiva e uma certeza no que se fala. O subjuntivo traz uma ideia de hipótese, é um modo que a gente utiliza para poder falar de possibilidades e também de fatos incertos ou até mesmo de um desejo. Por exemplo, a gente poderia ter nesse trecho do poema de Drummond, a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Então a gente está falando dessa possibilidade do que poderia acontecer. Já no modo imperativo, nós temos a indicação de uma ordem, um pedido ou uma instrução. Então a gente teria, por exemplo, aqui, não deixem nada ao acaso. Então essa construção de ação de uma sugestão ou uma ordem. Já na questão de tempo, nós temos três grandes classificações que vão se organizar os tempos e suas especificações. São eles: pretérito, presente e futuro. O pretérito é nada mais nada menos do que o passado. E para a gente poder ter uma tabela de quais são os tempos verbais, nós poderíamos entender então que temos o modo indicativo, que ele pode ser referido no presente. Nós podemos ter um modo indicativo que pode ser o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. No modo subjuntivo, temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. E no modo imperativo, apenas temos afirmativo e negativo. Quando a gente tem no modo indicativo, o que temos como pretérito perfeito diz de uma ação que se encerrou e que ela é determinada em um específico período do tempo. Já a questão do pretérito imperfeito é uma ação que ela deixou de acontecer no passado, por isso que tem essa coisa do imperfeito. Lembrar que esse perfeito ele vem de uma palavra chamada perfazer, que é quando você inicia e completa uma ação. Pretérito perfeito completa a ação. Imperfeito, a ação não foi completa. O pretérito mais que perfeito, ele vem de uma construção de que existe uma ação que ocorreu antes de outra. Por isso que geralmente a gente tem relações de ou um contexto que há mais de uma ação, e essa ação aconteceu anteriormente, ou se não, na mesma frase para poder saber. Quando nós temos o futuro do presente, falamos de ações que vão acontecer. Quando falamos de futuro do pretérito, são ações que iriam acontecer e não vão mais acontecer. É muito importante você lembrar da questão de o que o verbo ele significa. Não é muito comum que você vá ser perguntado para você poder conjugar um verbo especificamente em um tempo específico. É interessante você saber, com exemplos de verbos, montar uma tabelinha com três verbos, como por exemplo AR, ER e IR, para ver como é a conjugação regular de cada um desses verbos, mas vale lembrar de que é realmente não muito intuitiva essa questão de que a gente tem tanto da conjugação e o significado que cada um deles possua. Então tenham certa paciência. Eu também coloquei alguns PDFzinhos para vocês poderem também estudar com algumas conjugações verbais, mas é uma questão de prática, de persistência e não é uma coisa que vai acabar o seu mundo se você não conseguir conjugar todos os verbos em todos os tempos. E por fim, nós temos também as formas nominais do verbo. Ele foge um pouco do que é o modo e o que é o tempo, porque a gente está tratando o verbo como sua função de substantivo. Então, geralmente, esses verbos eles não vão estar conjugados por si só e eles acompanham um outro verbo que esteja conjugado. E são eles o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo ele traz o verbo como sua própria ação, como o nome do que ela quer acontecer. É quando ele termina com um finalzinho de R. Por exemplo, amar, viver e partir. É frequente que ele apareça com outro verbo para poder fazer uma locução verbal. O gerúndio ele vai ser participante de um outro verbo que esteja, como no caso do verbo estar, que vai fazer com que uma ação ela tenha começado a acontecer e ela esteja se desenvolvendo. Como, por exemplo, amando, vivendo e partindo. O particípio fala de uma ação que ou ela
aconteceu ou tinha acontecido, ou se não que se recebeu uma ação. E ele tem essa marcação de DO no final para a gente poder conseguir identificar, que é o caso dos verbos amado, vivido e partido. Não só isso, como também a gente tem um aspecto verbal dos verbos. Porque se você for perceber, nem sempre a gente vai utilizar todos os verbos ou com eles sozinhos, ou se não com essas outras construções. Isso é mais uma questão de você conseguir perceber durante uma análise do que de fato você consiga classificar. Como por exemplo, nós temos a questão de verbos que são durativos, que ele indica eventos ligados a uma determinada duração de tempo e da ação, como por exemplo, ele está pintando uma tela. Nós temos mais o significado desse aspecto verbal do que de fato da construção. Outro que podemos ter também é o incoativo, que é quando a gente indica o início de uma ação. Por exemplo, ele começou a pintar uma tela. Além disso, vamos ter também o permansivo, que ele indica a permanência de uma ação contínua, como por exemplo, ele continua pintando uma tela. E por fim, temos o conclusivo, que indica a fase final da ação, ou seja, o seu término, que é o exemplo de ele acabou de pintar uma tela. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Ficou alguma dúvida na questão que a gente falou até agora dos verbos? Tanto da questão que a gente falou de voz, tempo, modo, número e pessoa? Escreva aqui nos comentários, por gentileza. Inclusive, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando curtidas e inclusive que está deixando comentários também. Isso me ajuda bastante a tanto poder tirar a dúvida de vocês e também deixa o meu dia feliz vendo que vocês estão gostando do conteúdo. Inclusive, caso você queira continuar estudando, tem também mapa mental, tem também exercícios e resumos para você poder conferir aqui embaixo no meu Drive para você poder acessar de forma gratuita. Inclusive, caso você queira estudar comigo, gramática, tanto para você poder passar em concursos, mas também para você poder entender melhor a língua portuguesa, tem o meu curso aqui embaixo para você poder utilizar o cupom e inclusive apenas pagar R$40 para você poder ter um acesso vitalício tanto de exercícios e explicações. Mas caso você não goste do curso, em 30 dias você pode pedir o reembolso total. Inclusive, se você gosta muito do meu conteúdo e quer me ajudar financeiramente, você pode me passar 10 centavos pelo Pix, pelo PicPay, no @alessandropr, ou se não, você pode me passar pelo meu e-mail do obrigadoale@gmail.com. E caso você não consiga, ou você prefira me ajudar de outra forma, apenas se inscrevendo no canal e deixando uma curtida já ajuda bastante. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter ficado até aqui e espero que você tenha um bom dia. A gente se encontra num próximo vídeo. Até mais!